Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Jeremias. Parte 3. Narrativas biográficas, de 34 a 45. Do capítulo 37, versículo 1, ao capítulo 39, versículo 18. Prisão do profeta. O rei Sedecias, filho de Josias, sucedeu a Jeconias, filho de Joaquim, tendo sido proclamado rei da terra de Judá por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Nem ele, porém, nem seus súditos e a população da terra escutaram os oráculos que lhes transmitia o Senhor por intermédio do profeta Jeremias. O rei Sedecias enviou, entretanto, Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maasias, ao profeta Jeremias, a fim de lhe dizer: intercedei por nós junto ao Senhor nosso Deus. Jeremias, que ainda não havia sido aprisionado, andava entre o povo. Partira então do Egito o exército do faraó. Ao receberem tal notícia, os caldeus que sitiavam Jerusalém abandonaram a cidade. Nesses termos foi a palavra do Senhor dirigida ao profeta Jeremias. Eis o que diz o Senhor Deus de Israel: assim falarás ao rei de Judá, que te envia seus delegados para interrogar-me. O exército do faraó que saiu para vos dar socorro vai regressar ao Egito. Voltarão os caldeus a sitiar a cidade, tomá-la-ão de assalto e a entregarão às chamas. Oráculo do Senhor. Não queirais enganar-vos, julgando que os caldeus se irão indefinidamente. Eles não irão embora. Ainda que derrotasseis todo o exército dos caldeus que combate contra vós, e que deles só restassem feridos sob as tendas, cada um deles ainda se levantaria para incendiar a cidade. Quando as tropas dos caldeus se afastaram de Jerusalém ante a aproximação do exército do faraó, quis Jeremias sair da cidade para dirigir-se à terra de Benjamim, a fim de lá se reabastecer com o resto do povo. Encontrava-se, porém, um guarda às portas de Benjamim, chamado Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual, ao chegar o profeta, deteve-o, dizendo: tu foges para os caldeus. É falso, retorquiu o profeta, eu não passo para os caldeus. Não quis, porém, Jerias ouvi-lo, prendeu-o e levou-o à presença dos chefes. E estes, enfurecendo-se contra Jeremias, açoitaram-no e prenderam-no na casa do escriba Jonatã, transformada em prisão. Foi então o profeta atirado num calabouço, onde permaneceu vários dias. O rei Sedecias, porém, mandou-o buscar, a fim de interrogá-lo secretamente em seu palácio. Tens, porventura, perguntou-lhe, algum oráculo do Senhor? Sim, respondeu-lhe Jeremias, serás entregue nas mãos do rei de Babilônia. E acrescentou ao rei Sedecias: em que te ofendi, a ti, aos teus servos e a teu povo, para que me lançasses na prisão? Onde estão os profetas que vos prediziam não dever mais voltar o rei da Babilônia contra vós e contra a terra? Escuta-me agora, ó meu rei, e digna-te acolher minha súplica. Não permitas que seja eu reconduzido à casa do escriba Jonatã, para que eu não morra lá. Ordenou então o rei Sedecias que Jeremias fosse retido no pátio do cárcere e que lhe dessem todos os dias uma torta de pão
da rua dos padeiros, enquanto na cidade houvesse pão. E assim permaneceu Jeremias no pátio do cárcere. Jeremias na cisterna. Safatias, filho de Matã, Gedelias, filho de Fassur, Jacal, filho de Selemias, e Fassur, filho de Melquias, ouviram as palavras que Jeremias pronunciara diante de todos. Oráculo do Senhor, dizia a ele, aquele que ficar na cidade morrerá pela espada, fome e peste, ao passo que o que sair, a fim de se entregar aos caldeus, viverá, e a vida a salvo será seu espólio, e viverá. Oráculo do Senhor. A cidade será entregue ao exército do rei de Babilônia, que a tomará de assalto. Disseram então os chefes ao rei, seja este homem eliminado, pois que desencoraja o que resta de guerreiros na cidade em todo o povo, proferindo semelhantes palavras. Não procura ele a salvação do povo, mas a sua perdição. Respondeu-lhes o rei Sedecias, ele está em vossas mãos, o rei nada vos pode recusar. Tomaram então Jeremias e por meio de cordas o fizeram descer na cisterna de Melquias, o príncipe real, a qual se encontrava no pátio do cárcere. Não havia água na cisterna, havia porém lodo onde Jeremias se atolou. Um eunuco etíope do palácio real, chamado Abdemeleque, soube, porém, que haviam lançado Jeremias na cisterna. Como estivesse o rei nesse momento assentado à porta de Benjamim, saiu ele do palácio para ir encontrá-lo. O rei, meu senhor, disse-lhe o eunuco, andaram mal esses homens, tratando assim o profeta Jeremias e lançando-o na cisterna. Morrerá de fome, pois que não há mais pão na cidade. Respondeu-lhe então o rei com esta ordem: leva daqui contigo 30 homens e faze com que retirem o profeta Jeremias da cisterna antes que morra. Abdemeleque, tomando então os homens consigo, dirigiu-se ao palácio e ao vestiário da tesouraria e de lá tirou pedaços de estofo e velhos andrajos, e tomando uma corda fê-los descer até Jeremias na cisterna. Coloca, disse Abdemeleque a Jeremias, estes pedaços de estofo e estes retalhos sob tuas axilas embaixo das cordas. Assim fez o profeta. Então, erguendo-o por meio das cordas, retiraram-no para fora da cisterna, e Jeremias ficou no pátio do cárcere. Entrevista do rei e do profeta. Mandou então o rei Sedecias que lhe trouxessem o profeta Jeremias e o conduzissem à terceira porta do templo e lhe disse: tenho algo a perguntar-te. Nada me ocultes. Disse Jeremias ao rei: se eu te responder, não me mandarás matar? Aliás, se te der um conselho, não me ouvirás. Então o rei Sedecias fez em segredo a Jeremias este juramento: pela vida de Deus que nos deu a vida, não te mandarei matar, nem te entregarei aos que odeiam a tua vida. E Jeremias disse então a Sedecias: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Se te entregares aos oficiais do rei de Babilônia, terás a vida salva e a cidade não será queimada. E sobreviverás, assim como tua família. Mas, se te não entregares aos oficiais do rei de Babilônia, cairá a cidade nas mãos dos caldeus, os quais a incendiarão, e tu não lhes escaparás. Temo os judeus, replicou o rei Sedecias, que já se aliaram aos caldeus e que me maltratarão se a eles for entregue. Tal não acontecerá, retorquiu Jeremias. Escuta, portanto, a voz do Senhor naquilo que te digo. Nada te acontecerá e terás a vida salva. Mas se recusares entregar-te, eis a visão que o Senhor me mostrou. Todas as mulheres que ficarem no palácio do rei de Judá serão entregues aos oficiais do rei de Babilônia, e elas dirão: foste enganado e te subjulgaram os teus bons amigos. Desapareceram enquanto teus pés se atolavam na lama. Todas as tuas mulheres e teus filhos serão entregues aos caldeus, e tu não lhes escaparás. Serás feito prisioneiro pelo rei de Babilônia, e a cidade será entregue às chamas. Disse então Sedecias a Jeremias: que ninguém saiba do que falamos, senão poderás morrer.
Se souberem os ministros que tivemos essa entrevista, se te vierem procurar a fim de perguntar-te, sob ameaça de morte, tudo quanto te disse o rei, sem nada ocultar, dir-lhes-ás: fui suplicar ao rei que não fosse reconduzido à casa de Jonatã, onde encontraria a morte. Com efeito, todos os ministros foram interrogá-lo, tendo-lhes respondido o profeta exatamente como lhe ordenara o rei. Deixaram-no então tranquilo, porquanto nada transpirou da conversa havida. Assim passou Jeremias a habitar o pátio do cárcere até o dia da tomada de Jerusalém. De fato, lá estava ele quando foi expurgada Jerusalém. Libertação de Jeremias. No ano 9 do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio sitiar Jerusalém com todo o seu exército. No 11º ano do reinado de Sedecias, no 9º dia do 4º mês, foi aberta uma brecha na cidade. Penetraram então por essa brecha os oficiais de Babilônia e se apossaram da porta do centro. Eram eles Nabuzesban, chefe dos eunucos, Nergal-Sarezer, chefe dos magos, e todos os demais oficiais do rei de Babilônia. Ao vê-los, Sedecias, rei de Judá, e todos os seus guerreiros puseram-se em fuga, saindo da cidade durante a noite, pelo caminho do jardim real e pela porta entre os dois muros, e tomaram o rumo da planície do Jordão. Mas as tropas dos caldeus perseguiram-nos e alcançaram Sedecias nas planícies de Jericó. Aprisionaram-no então e o conduziram à presença de Nabucodonosor, rei de Babilônia, em Rébia, na terra de Emade. Após ter pronunciado contra ele uma sentença, o rei de Babilônia mandou decapitar os filhos de Sedecias ante os olhos do pai, assim como os nobres de Judá. Em seguida, mandou furar os olhos de Sedecias e metê-lo em grilhões de bronze, a fim de conduzi-los à Babilônia. Então os caldeus atearam fogo ao palácio real, assim como às casas particulares, e demoliram as muralhas de Jerusalém. Nabuzardã, chefe dos guardas, deportou para a Babilônia o que restava da população da cidade, os que se lhe haviam rendido e o resto do povo. Deixou, contudo, na terra de Judá uma parte dos pobres do povo, aqueles que não possuíam bens, e entre eles distribuiu naquele dia vinhas e terras. Quando da tomada de Jerusalém, Nabucodonosor, rei de Babilônia, deu a Nabuzardã, chefe dos guardas, a seguinte ordem a respeito de Jeremias: toma-o e nele põe os olhos, não lhe faças, porém, mal algum, agindo a respeito dele conforme seus desejos. Então Nabuzardã, chefe dos guardas, Nabuzesban, chefe dos eunucos, Nergal-Sarezer, chefe dos magos, e todos os principais oficiais do rei de Babilônia mandaram buscar Jeremias no pátio do cárcere e o entregaram a Godolias, filho de Aicão, filho de Safã, para que fosse reconduzido à sua casa. E assim permaneceu Jeremias no meio do povo. Oráculo sobre Abdemeleque. Enquanto Jeremias estava ainda detido no pátio do cárcere, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nesses termos: vai e dize ao etíope Abdemeleque: eis o que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vou executar contra esta cidade as predições que fiz para a sua desgraça e não para o bem, e elas se realizarão naquele dia à tua vista. Então, porém, te salvarei, oráculo do Senhor, e não serás entregue aos homens que temes. Farei com que escapes e não cairás a golpe de espada. A vida a salvo será o teu espólio, porque em mim puseste confiança, oráculo do Senhor.